Há cerca de 235 milhões de anos, os dinossauros começaram a invadir a Terra. Não importa se na água, em terra ou no ar, com o tempo, os lagartos gigantes conseguiram dominar quase todos os habitats de nosso planeta. Enquanto gigantescos dinossauros marinhos de até 25 metros de comprimento vagueavam pelos oceanos, colossos equipados com dentes afiados espalhavam o medo e o terror no continente. Os grupos de dinossauros dominantes foram finalmente completados pelos pterossauros, alguns dos quais com mais de 10 metros de envergadura de asas. Mas como todos sabemos, a idade dos lagartos primitivos já terminou há 66 milhões de anos, se quisermos acreditar na ciência. Enquanto os pesquisadores já desvendaram alguns dos grandes mistérios sobre os gigantes dos tempos antigos, outros mistérios do passado primordial permaneceram por resolver. No entanto, as 10 novas descobertas e insights sensacionais que foram recentemente registrados podem agora nos ajudar muito a expandir nosso entendimento sobre os lagartos gigantes. Prepare-se para massacres primitivos, descobertas de ossos colossais e dinossauros que misteriosamente começaram a encolher, e mergulhe conosco em um dos capítulos mais emocionantes da história da Terra. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das descobertas mais incríveis dos dinossauros nas últimas décadas. Novos detalhes sobre o impacto do meteoro. Acredita-se amplamente que foi um enorme impacto dos meteoros que pôs fim ao reinado dos dinossauros. Entretanto, isso não se deve às consequências imediatas do impacto, mas sim os efeitos a longo prazo que este evento causou. A poeira subiu para a atmosfera e escureceu drasticamente nosso planeta, garantindo que a radiação solar fosse reduzida em até 20% por vários anos, com consequências catastróficas para a flora e a fauna. O local onde o míssil galáctico pousou há 66 milhões de anos é conhecido como cratera Chicxulub. O gigantesco local do impacto na península mexicana de Yucatán, que tem um diâmetro de 180 quilômetros, mas agora está enterrado sob uma rocha sedimentar espessa, ainda testemunha a força elementar deste evento. Uma equipe do Instituto Tropical Smithsonian examinou recentemente mais de 50 mil relíquias de plantas fossilizadas, a fim de entender em detalhes o que mudou na flora da Terra após o impacto. Suas descobertas afirmam que após o impacto do meteoro, que tinha um diâmetro de 10 quilômetros, a diversidade de plantas foi reduzida em pelo menos 45%. Ainda mais surpreendente, nos dias dos dinossauros, ao contrário de hoje, as árvores eram muito distantes. Enquanto as florestas tropicais de hoje são conjuntos densamente amontoados de plantas, as florestas primitivas tinham espaços abertos expansivos e iluminados pelo sol entre as árvores. Gigantes encolhidos. Não há dúvida de que os dinossauros nos fascinam com suas aparências enormes. Enquanto a maioria dos lagartos primitivos realmente crescia durante o período Cretáceo, outro ramo de gigantes continuaria a encolher, os Alvarezsauridae. Enquanto esta linha de dinossauros já havia atingido o tamanho corporal de avestruzes e pesava cerca de 40 quilos, os Alvarezsauridae começaram a encolher drasticamente há cerca de 95 milhões de anos. No final desse desenvolvimento enigmático, havia pequenos dinossauros que pesavam apenas 5 quilos. Mas o que poderia ter levado a esta redução? Novas descobertas de especialistas indicam que a miniaturização dos dinossauros estava intimamente ligada à sua dieta alterada. Começando como predadores pouco inteligentes, os Alvarezsauridae finalmente começaram a se tornar comedores de formigas e cupins especializados com o tempo. Um tamanho corporal reduzido poderia, portanto, ter ajudado os animais pré-históricos a fazer uso efetivo do surgimento de espécies de insetos completamente novas. Na verdade, não apenas a estatura mudou, mas também a forma física dos Alvarezsauridae. Anteriormente, eles tinham braços poderosos, com garras, mas mais tarde seus membros tornaram-se curtos e tinham apenas um único chifre, ideal para fazer um buraco em um monte de cupins. Ataque surpresa sangrento. Um caso que ocorreu há cerca de 76 milhões de anos, no que é hoje o Canadá, mostra as consequências fatais que a vida poderia ter na era dos dinossauros.
Usando fósseis recentemente descobertos, os especialistas foram capazes de reconstruir esse massacre sangrento dos dinossauros. Tudo começou com um grande rebanho de centrosauros, fugindo do início das chuvas de monção, avançando cada vez mais para o interior. Estes herbívoros de chifres atingiam um comprimento de 6 metros e pesavam cerca de 2,7 toneladas. O que os colossos não sabiam na época era que eles estavam no caminho direto para sua própria desgraça. Na verdade, o destino decretou que o grupo de centrosauros deveria cruzar o caminho de alguns das pletossauros. Os poderosos carnívoros da família dos tiranossauros espalhavam medo e terror, apenas com sua forma monstruosa, um corpo de 9 metros de comprimento e um peso estimado de até 3,8 toneladas, deu ao Daspletosauro o lugar de destaque indiscutível na cadeia alimentar. Imediatamente, os predadores começaram a atacar suas presas surpreendidas. Muitos dos centrosauros, em pânico, se refugiaram em um rio próximo, onde ou se afogaram ou foram mortos por predadores da água igualmente famintos. Grandes ossos de dinossauros no Japão. Quando os especialistas recuperaram um antigo fóssil em uma praia japonesa alguns anos atrás, eles ficaram surpresos. A enorme omoplata tinha 9 metros de comprimento. Rapidamente, ficou claro que estes eram os restos do maior ornitópode já descoberto no Japão. O fóssil enorme da omoplata provavelmente veio de um hadrossauro, um grupo de dinossauros herbívoros aviários pélvicos, que tem 35 gêneros conhecidos. Um dos maiores representantes dos hadrossauros foi o Xantugossauro, que podia atingir um comprimento de quase 15 metros. Jogo primordial de cores. Sabemos agora que os dinossauros mostrados em filmes extravagantes de Hollywood têm pouco em comum com a aparência real dos gigantes primitivos. De acordo com isto, a pele de muitos dinossauros não era com escamas cinzas verdes, mas sim com uma plumagem colorida. Originalmente, um defeito genético fez com que as placas de lagartos pré-históricos, sólidas e parecidas com chifres, se espalhassem com benefícios inesperados. As penas de dinossauros foram capazes de isolar muito bem os corpos dos lagartos, permitindo-lhes caçar com mais agilidade ou fugir dos atacantes mesmo em clima frio. Somado a isto, foi o fato de que as escamas em leque acompanhavam naturalmente outros reflexos de luz. Portanto, chegou-se à conclusão que alguns dos colossos podem ter tido uma tonalidade iridescente de azul. Então, a era dos dinossauros foi provavelmente muito mais colorida do que pensávamos anteriormente. O maior dinossauro da Austrália. No verão passado, os paleontólogos australianos anunciaram um verdadeiro marco: a descoberta do maior dinossauro do continente. O fato de os especialistas só terem publicado seu sensacional relatório em 2021, embora os fósseis já tivessem sido descobertos em 2007, foi porque as espécies recém-descobertas tiveram que ser descritas em detalhes e comparadas com outros dinossauros conhecidos, a fim de descartar confusão. Depois que os especialistas finalmente obtiveram a certeza, eles nomearam as espécies da família dos titanossauros Australotitanocoperensis. O gigante primitivo de pescoço longo tinha entre 25 e 30 metros de comprimento e comia alimentos puramente vegetais. O colosso provavelmente viveu no período Cretáceo, de 92 a 96 milhões de anos atrás. Os polegares mais antigos do mundo. É sabido que todos nós temos polegares opostos. Isso significa que os dedos correspondentes estão separados dos outros dedos em nossas mãos, o que nos permite agarrar. Para a história dessa característica útil, dê uma olhada no pterossauro apropriadamente apelidado de Monkeydáctyl. Na verdade, o réptil jurássico, cujos fósseis foram desenterrados no norte da China há 2 anos, é a criatura mais antiga conhecida por ter polegares opostos. Há cerca de 160 milhões de anos, os Monkeydáctyls eram provavelmente capazes de subir facilmente em árvores para caçar insetos e outras presas. Nova espécie de dinossauro. Foi em 2013 quando uma equipe paleontológica mexicana descobriu alguns fósseis de 72 milhões de anos. No decorrer da investigação científica detalhada que se seguiu, finalmente ficou claro que estes eram os restos de uma espécie de dinossauro, até então completamente desconhecida. O crânio do lagarto, batizado de Tlatolopus galorum, estava 80% intacto e ostentava uma grande crista. Essa parte do corpo não só era usada para o adorno visual,
mas também funcionava através de passagens internas, que ligavam a traqueia ao nariz, como uma espécie de trombeta endógena. Os especialistas suspeitam que os herbívoros emitiam ruídos altos para afugentar os predadores e atrair os parceiros de acasalamento. Ancestral do Triceratops. Esses lagartos primitivos, que se caracterizavam por seu escudo de pescoço e seus chifres, pertencem ao grupo das Ceratopsidae. Um dos representantes mais conhecidos deste ramo é sem dúvida o Triceratops, que atingia um comprimento de 9 metros e pesava até 12 toneladas. Enquanto o colosso com 3 chifres percorreu nosso globo de 68 a 66 milhões de anos atrás, os pesquisadores conseguiram há alguns anos identificar um ancestral não menos fascinante desses famosos gigantes pré-históricos, os Titanoceratops. Embora seus fósseis tivessem sido descobertos no Novo México em 1941, passariam muitas décadas antes que os ossos antigos pudessem ser corretamente atribuídos. Anteriormente, o Titanoceratops, agora reconhecido como um gênero separado, foi colocado incorretamente no gênero Pentaceratops. Alguns pesquisadores supõem que o dinossauro de 8 metros de comprimento e 7 toneladas era um ancestral direto do Triceratops. Evidência de ninhos de dinossauros. Os pesquisadores há muito tempo suspeitam que a maioria dos dinossauros botavam ovos e protegiam seus ninhos, como fazem as aves modernas. No entanto, não era possível para os especialistas, por muitas décadas, encontrar provas sólidas dos cuidados reais de criação dos lagartos primitivos. Até agora, alguns pesquisadores na China encontraram recentemente um ninho fossilizado de um Oviraptorossauria que tinha cerca de 70 milhões de anos. No interior, não estavam apenas os ovos postos, mas também os restos mortais de um dinossauro adulto, uma vez que a maior parte do esqueleto estava deitada numa posição de caça sobre os ovos. Os cientistas veem isso como uma prova clara de que os animais pré-históricos realmente guardavam seus ninhos de perto. Não menos interessante, pelo menos 7 dos 24 ovos continham embriões que ainda não haviam eclodido e estavam em diferentes estágios de desenvolvimento. Isso sugere que eles não teriam eclodido no mesmo tempo, uma circunstância que é uma anomalia absoluta nas aves modernas. Dinossauros sem braços. Já cobrimos 10 novas descobertas incríveis no mundo dos dinossauros, mas aqui está uma entrada bônus para você, que ainda é notícia de última hora. Em fevereiro de 2022, uma equipe de pesquisadores na Argentina fez uma descoberta chocante que deixou os especialistas perplexos. A equipe localizou os restos de um novo tipo de dinossauro, que tanto quanto podemos dizer, seria praticamente sem braços. Esses dinossauros, chamados Gemeseoshoai, foram identificados usando um crânio que foi encontrado durante um projeto de escavação. Acredita-se que esses dinossauros sem braços tenham viajado pela Europa, África, América do Sul e até mesmo pela Índia, antes de finalmente serem extintos. Especialistas afirmam que eles teriam morrido há cerca de 66 milhões de anos, mas não podemos ter tanta certeza. Os pesquisadores dizem que, embora esses dinossauros fossem um pouco parecidos com T-Rex, sua cavidade cerebral é notavelmente pequena em comparação com outros dinossauros do mesmo tamanho. Acredita-se que, embora tecnicamente esses dinossauros tivessem braços, eles seriam sido totalmente inutilizáveis e teriam se deslocado sobre o peito do dinossauro. No entanto, não se pode deixar enganar por essa deformidade bizarra. Até onde podemos dizer, esses dinossauros ainda teriam sido um inimigo temível. Embora seus braços não servissem muito a um propósito, suas mandíbulas eram conhecidas por serem incrivelmente fortes e teriam facilmente compensado seus membros desaparecidos. Segundo o paleontólogo Anjali Goswami, este novo dinossauro é bastante incomum para sua espécie. Ele mostra que os dinossauros que vivem nesta região eram bem diferentes dos das outras partes da Argentina, apoiando a ideia de províncias distintas do Cretáceo da América do Sul. Durante o Cretáceo final, a América do Sul foi dividida em reinos do Nordeste e Sudoeste por um corredor marítimo que funcionava como um filtro para alguns vertebrados. As fortes diferenças morfológicas, exibidas pela Gemésia em contraste com outros abelissaurídeos, podem ser uma prova adicional da distinção biogeográfica do noroeste da Argentina durante o Cretáceo tardio. Quando comparada a outras partes do mundo, a Argentina é uma paisagem relativamente nova quando se trata de escavações de dinossauros. Isso significa que no devido tempo pode haver muito mais dinossauros para descobrir na região. Agora é a sua vez. Qual descoberta mais fascinou você? Estamos ansiosos para ler seus comentários.
Por favor, nos dê um joinha e se inscreva para ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima!